Agora, no último quadradinho, vocês vão colocar pra mim quanto picolé tem ao total. Então, vocês vão juntar os picolés amarelo e o verde e contar quantos tem ao total e colocar no último quadradinho pra mim. E depois, lá embaixo, em todos aqueles quadrados, a gente vai fazer o número 11 até completar todos os quadradinhos, certo? Virando a próxima folha, nós vamos contar quanto elemento há no quadro. Então, aí tem o desenho do caracol, né? Aqui no livro de vocês. E vocês vão contar pra mim quantos caracóis tem aqui, tá bom? Depois que vocês contar, eu quero que você complete pra mim até chegar o número 11. Então, aí no livro de vocês tem 1, 2, 3, 4, 5 caracol. Então, eu quero até chegar ao número 11. Então, vocês vão desenhar e ir contando. 5, desenha um, 6, desenha outro, 7, desenha outro, 8, desenha outro, 9, desenha outro, 10, desenha outro, 11. Até completar 11. Combinado? Lá embaixo, tá escrito assim, ó, complete com o número correto. Então, aí já tem o número 5, que é a quantidade de caracol que tem lá em cima no quadro. 5, mas quantos caracol vocês desenharam aí? Conta quantos caracóis vocês desenharam e coloca o número pra mim, que aí vocês vão formar a conta, tá? Tem 5 desenhado, vocês desenharam 6. Então, 5 mais 6 é igual a 11, olha só. Já tinha 5 aqui, vocês vão ter desenhado 6. Então, 5 mais 6 é igual a 11. Lá embaixo tem os numerais. Tem o número 8, o número 9, o número 10 e o número 11. Nós vamos copiar até completar em todos os quadrados numerais. O 8 do lado do 8, o 9 do lado do 9, o 10 do lado do 10 e o 11 do lado do 11. Virando a folha, a gente vai ver aí que vocês têm uma dezena, né? Uma barrinha dessa, com 10 quadradinhos, que 10 quadradinhos é igual a uma dezena. E separado, vocês têm 2 unidades, tá vendo? Uma dezena com 2 unidades formou qual número aí? Número 12, né? Então, aí no livro de vocês tem um desenho de uns coelhinhos, olha só. Os coelhinhos, certo? Vocês vão pegar pra mim um lápis de cor amarelo e o lápis de cor vermelho. Eu quero que vocês pintem pra mim de amarelo uma dezena. Quanto que é uma dezena mesmo? Olha só, eu tenho uma dezena na minha mão. Se eu tenho uma dezena, quantos quadradinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma dezena é igual a 10. Então, vocês vão pintar pra mim de amarelo uma dezena de coelhinho. Eu quero, então, 10 coelhos amarelo. Os coelhos que sobrarem, quando vocês terminarem de pintar uma dezena de amarelo, vocês vão pintar pra mim ele de vermelho, certo? Aí, lá embaixo tem as perguntas e os quadradinhos do lado igual das outras folhas. Então, no primeiro quadrado, vocês vão colocar pra mim a quantidade de coelho amarelo que vocês pintaram. Conta quantos coelhos amarelos tem e coloca pra mim. No quadradinho de baixo, vocês vão contar quantos coelhos vocês pintaram de vermelho e colocar o número dentro dele pra mim também. E no último quadradinho, vocês vão colocar o total. Quantos coelhos tem? 10 mais 2. Quanto que fica? Coloca aí pra mim. Depois, no quadrado lá embaixo, em todos os quadradinhos, vocês vão escrever o número 12 até completar no final. Virando a página do livro, vocês vão completar pra mim esse quadrado que tem aí, ó. Nós temos 2 quadrados. Um com os pintinhos e o outro com bolinhas. Então, vocês vão completar até chegar a 12. No primeiro quadrado, eu tenho 1,
2, 3, 4, 5, 6 pintinhos. Então, eu quero 12, não quero 6. Então, vocês vão continuar desenhando até chegar no número 12. No quadrado do lado, com as bolinhas, a mesma coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu quero 12. Então, vocês vão continuar desenhando até formar 12 bolinhas. Lá embaixo, tem os quadrados com os elementos e os numerais do lado. Então, vocês vão ligar a quantidade de elemento até o número correspondente, até no número certo. Então, eu tenho aí o número 9, o número 10, o número 11 e o número 12. Vocês vão ligar até a quantidade certa. Todos os quadrados têm um desenho de lápis, olha só. Tá vendo? Então, vocês vão contar quantos lápis tem aqui e achar o número certo do lado de cá, tá bom? E ligar pra mim. Terminando essa página, a gente vai virar o livro, tá? A gente vai fazer a atividade do número 13. Então, olha só aí de novo, gente. A gente tem outra barrinha dessa com 10 quadradinhos. Se eu tenho 10 quadradinhos, eu tenho quantas dezenas? Uma dezena, tá? Então, aí eu tenho uma dezena e 3 unidades, que formam o número 13. Agora, eu quero que vocês peguem pra mim o lápis de cor laranja e o lápis de cor verde, pra gente poder pintar o abacaxi. Então, de laranja, vocês vão pintar pra mim uma dezena. Se vocês vão pintar uma dezena, quantos abacaxis vocês vão pintar? 10, né? Que uma dezena é igual a 10. Então, vocês vão pintar 10 abacaxis de laranja. E o restante que sobrar, vocês vão pintar de verde. E responder dentro do quadradinho as perguntas igual a gente fez as outras. No primeiro quadrado, vocês vão marcar pra mim a quantidade de abacaxi laranja. Conta os abacaxis laranja e coloca o número pra mim. No quadrado de baixo, vocês vão contar quantos abacaxis vocês pintaram de verde. Coloca o número pra mim aí também. Depois, no outro, nós vamos contar o total. Todos os abacaxis juntos, o laranja com o verde. E vocês vão colocar o resultado aí pra mim, porque 10 mais 3 é igual a... Coloca aí pra mim o total de abacaxi que tem. E no quadro de baixo, vocês vão continuar escrevendo o número 13 até completar o final. Virando a página, tem um desenho aqui, umas crianças no parque, tá vendo, ó? Vocês vão observar esse desenho e depois vocês vão marcar no quadro um X na quantidade de cada elemento que aparece na cena. Por exemplo, olha só. Nesse quadro aqui, ó, tem o desenho do sol. Quantos sols tem aqui? Um sol, né? Então, eu vou marcar o X na direção do número 1. Um sol, número 1. Vou marcar o X. No de baixo é o desenho do passarinho. Então, vocês vão contar quantos passarinhos tem aqui. Vocês vão achar o número e marcar um X na linha do passarinho, ó. Essa linha do meio que é a linha do passarinho. Então, vocês vão contar, procurar a quantidade que tem e marcar o X na linha do passarinho. Depois, vocês vão contar quantas flores tem, tá? Então, vocês vão contar a flor aqui no desenho, procurar a quantidade de flor, olhar na linha da flor e achar o número da quantidade que ela tem e marcar um X no quadradinho, certo? Lá embaixo tem um desenho do sol, um quadrado do lado, o passarinho, um quadrado do lado, a flor e um quadrado do lado. Qual das figuras a seguir tem a quantidade de uma dezena e 3 unidades? Uma dezena, lembrando que forma o número 10, né? Então, a gente vai fazer 10 mais 3, que é igual a 13, né?
qual desenho desse que tem 13 unidades? 13 coisas lá na imagem. É o sol, é o passarinho ou é a flor? Marca um X aí no quadradinho pra mim, aí embaixo. Virando a página, a gente vai fazer o número que vem antes e o que vem depois. Então, aí no quadro de vocês, tem um desenho de 3 casinhas e um número no meio. O primeiro número que tem aí é o 7. Então, nós vamos ver qual número que vem antes do 7 e qual número que vem depois. Então, vocês vão contar até chegar no número e ver qual que vem antes e qual que vem depois. Do lado do 7 tem a casinha com o numeral 10. Vocês vão contar e ver qual vem antes do 10 e qual que vem depois do 10. E embaixo tem o número 12. Vocês também vão contar para ver qual vem antes e qual que vem depois do número 12. E marcar aí para mim, tá bom? No grupo abaixo, pinte apenas 13 borboletas. Tem um quadro aí com desenho com um monte de borboleta. Então, vocês vão contar e ir pintando. Vai pintando e vai contando para não se perder. Então, você vai pintar 1, aí pinta outro 2, pinta outra 3, pinta outra 4, até completar 13 borboletas. Tá bom? Lá embaixo tem vários quadradinhos e os numerais do lado também. Então, tem o número 11, o número 12 e o número 13. Então, a gente vai copiar os numerais até chegar no final, tá? Na mesma direção, os números iguais. Então, primeiro a gente vai fazer a fileira do 11, depois a fileira do 12 e depois a fileira do 13. Certo? Virando o livro, nós vamos formar um outro número aí, tá? Que a gente tem aí mais um desse daqui, né? Que tem 10 quadradinhos, mas forma quantas dezenas aqui, gente? Se eu tenho 10 quadradinhos, eu tenho quantas dezenas? Uma, né? E do lado tem 4 unidades. Então, forma o numeral 14, certo? Então, a gente formou aí o número 14, certo? Agora, eu quero que vocês pintem pra mim uma dezena de caneca vermelha. Se eu quero uma dezena, quantas canecas que eu vou pintar? Pinta aí pra mim. Então, vocês vão pintar uma dezena de caneca vermelha e as canecas que sobrar, vocês vão pintar de azul, tá? No primeiro quadrado, vocês vão colocar aí pra mim quantas canecas vermelhas vocês pintaram. No quadrado de baixo, vocês vão marcar quantas canecas azuis vocês pintaram. E no último quadradinho, vocês vão contar o total de caneca que vocês pintaram e colocar aí pra mim. E lá embaixo, no quadro grande, vocês vão continuar escrevendo o número 14 até o final. Virando a página do livro, nós vamos contar e pintar no quadro o número correspondente à quantidade de bombom. Aí no livro de vocês tem um quadrado com um monte de bombom. E embaixo tem o número 13, o número 11 e o número 14. Então, vocês vão contar quantos bombons tem aí e pintar o número de bombom que tiver aí. Se tiver 13, vocês vão pintar o quadradinho com o número 13. Se tiver 11, vocês vão pintar o quadradinho com o número 11. E se tiver 14, vocês vão pintar o quadradinho com o número 14, tá? Então, conta e pinta pra mim. Embaixo, observe o número dos quadros nas cartolas e escreva esse número em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, em cima tem os quadradinhos com os numerais, o quadrado rosa, e os numerais estão todos misturados, tá? Tá 10, 12, 13, 11, 14. Essa não é a ordem dos numerais. Então, dentro da cartola, a gente vai colocar qual número vem primeiro, depois qual número vem depois, qual vem o depois e o depois. Então, vocês vão arrumar esses números em ordem. Não é para copiar, porque em cima está tudo misturado. É para vocês fazerem a ordem certa, tá? Lá embaixo, vocês vão copiar os numerais até completar todos os quadradinhos. Então, lá tem o número 12, 13 e 14. Vocês vão copiar os numerais até chegar no final dos quadradinhos.
cada um na sua linha, tá? Virando o livro, nós vamos observar o quadro e contar quanto bombom tem aí. E depois nós vamos desenhar até chegar no número 14. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 bombom, mas eu quero 14. Daí houve um acidente, o celular caiu. Pronto, gente, voltando aqui. Então, eu tenho 10 bombom aí. Eu quero que vocês completem desenhando até chegar no número 14. Certo? Então, agora, nós vamos completar com o número correto. No primeiro quadrado, já tinha 10 bombom desenhado. Então, no quadradinho do lado, eu quero saber quantos bombom vocês desenharam. Conta pra mim a quantidade de bombom que vocês desenharam e coloca o número aí pra mim. Tá bom? Que vai formar a conta. Então, olha só. Já tinha quantos bombons? 10. Vocês desenharam quantos? 4, né? Então, 10 mais 4 é igual a 14. Olha só. Já tinha 10 aqui. Vocês desenharam 4. Então, 10 mais 4 é igual a 14. Agora, lá embaixo, nós vamos pintar os quadradinhos de cada linha com a cor. Então, pinte os quadradinhos de cada linha com a mesma cor. Então, tem aí verde e amarelo. Então, na primeira linha, eu quero que vocês pintem todos de verde. E da segunda linha, eu quero que vocês pintem todos de amarelo. Agora, lá embaixo, tem 2 quadradinhos. Um verde e um amarelo. Vocês vão contar quantos quadradinhos tem verde, colocar o número lá embaixo. Depois contar quantos quadradinhos tem de amarelo e colocar o número lá embaixo, que também vai ser outra conta. Coloca o número aí pra mim, pra gente fazer essa conta junto. Quantos quadradinhos verdes vocês colocaram? Vamos contar? Vamos lá, ó. Vocês pintaram toda essa fileira de verde, né? E toda essa de amarelo. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês vão colocar o número 7 nesse primeiro quadrado. Agora, amarelo. Vamos ver quanto vocês pintaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vocês vão colocar o número 7 nesse quadrado aqui do lado. E o resultado já tem aqui, né? Então, olha só. 7 mais 7 é igual a 14. Tá vendo? Olha que legal. As contas são diferentes, mas o resultado é o mesmo. Tá vendo que forma o número 14. Para acabar, o último número de hoje, tá? Nós vamos juntar de novo um desse daqui, que tem quantas dezenas aqui, gente? Uma dezena, né? Tem 10 quadradinhos, mas forma uma dezena. E nós vamos juntar com as 5 unidades, que formam o número 15. Então, a gente vai fazer da mesma forma. Primeiro, eu quero que vocês peguem o lápis de cor amarelo e depois o laranja pra mim. Aí, vocês vão pintar uma dezena de robô amarelo e o que sobrar de laranja. Então, vocês vão pintar quantos robôs pra mim? 10, né? Então, pinta aí pra mim. E o restante que sobrar, vocês vão pintar de laranja. No primeiro quadradinho, vocês vão colocar o número da quantidade de robô que vocês pintaram de amarelo. No quadrado de baixo, vocês vão colocar quantos robôs vocês pintaram de laranja. E no último quadradinho, vocês vão colocar o número que vocês pintaram todos os robôs. Vocês vão juntar todos o amarelo com o laranja e colocar pra mim o número que vocês acharam aí. Lá embaixo, no quadro, vocês vão continuar escrevendo o número 15 até completar todos os quadradinhos, tá bom? Virando a página do livro, observe o quadro e conte quanto elemento ele tem. Depois, a gente vai lá na página dos adesivos, lá na página 444,
e tirar o desenho que tem lá. E no livro de vocês tem um desenho do pipa, né? Então, nós vamos pegar os pipa lá, tirar e colar nesse quadro até completar o número 15. Olha só. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero 15. Então, vocês vão colar os pipas até chegar no número 15. Embaixo, vocês vão formar aquela continha de novo. Olha só, a gente tem 5 pipas aí. Quantas pipas vocês colaram? Conta aí pra mim. E coloca o número lá embaixo. Muito bem, agora a gente vai fazer essa conta, tá? Então, vocês colaram quantas pipas? 10, né? E já tinha 5. Então, olha só. 5 mais 10 é igual a 15. Embaixo, nós vamos ver os numerais que tem aí. E nós vamos também completar com o número que vem antes e com o número que vem depois. A primeira casinha que tem aí é o número 5. Então, nós vamos ver qual é o número que vem antes do 5, primeiro que ele, e depois nós vamos ver o número que vem depois do 5. Do lado tem o número 8, embaixo o número 11 e o número 14. A gente vai ver o número que vem antes e que vem depois de todas as casinhas que tem aí. Certo? Virando a folha, a última folhinha do livro, tá? Nós vamos desenhar a laranja na árvore até completar o número 15. Então, olha só, aí nessa árvore já tem laranjas. Vamos contar quantas laranjas tem aí? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 laranjas aí. Se eu tenho 10 laranjas, quantas dezenas mesmo que eu tenho? Ó, aqui eu tenho 10 quadrado. Quantas dezenas tem aqui? Quantos desses que eu tenho na minha mão? 1, né? Então, se eu tenho 10 laranjas, quantas dezenas eu tenho aí? Uma dezena, certo? Então, agora vocês vão desenhar a laranja até completar o número 15. Então, vai ser 10 mais 5, né? Vamos lá, desenha aí as laranjas pra mim. Lá embaixo, vocês vão copiar os numerais até chegar no final da linha. Igual nós fizemos nas outras páginas. Então, a gente vai fazer a fileira do número 13, a fileira do número 14 e a fileira do número 15. Combinado? Então, do livro por hoje é só. A gente vai lá tomar uma água, brincar um pouquinho e daqui a pouco eu volto para passar a lição da folhinha, tá? Beijinho.